Boa noite, gente. Meu nome é Ari Azevedo, professor associado do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. E a gente vai hoje ter um bate-papo sobre ativismo de marca. Esse programa, esse web bate-papo, eu tenho alternado com o professor Elson Faxino, um amigo do departamento, e ele faz parte do projeto Floresta de Livres, dos cursos de comunicação social lá da Federal do Paraná, né? No caso, os cursos de comunicação são publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. A gente realiza o web papo de livres, cuja ideia é conversar sobre temas atuais que impactam na nossa vida cotidiana. Sempre temos convidados com forte conhecimento sobre o assunto tratado no programa, além de espírito crítico e colaborativo, no caso aqui o Clóvis e o Fábio. Com apoio do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, CEL-UFPR, do Projeto Educacional Ponto Pasta, do Projeto de Extensão Sinapse e dos docentes e discentes dos cursos de comunicação da UFPR, a gente inicia essa nova edição do Web Papos, que vai tratar sobre ativismo de marca, realidade e ficção. Como as corporações estão realizando ações societais em tempos de pandemia, enquanto outras fingem que realizam ações, né? Então, aqui eu tenho os meus amigos convidados, Fábio Caim, publicitário pela Universidade Anhembi Morumbi, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, psicanalista, sócio da consultoria Objeto Dinâmico, inteligência de marcas, professor universitário na FACAMP e coordenador de curso na Casper Libero. E junto do Fábio nós temos o Clóvis Teixeira Filho, publicitário pela PUC Paraná, doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA USP, especialista e consultor em gestão de marcas. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui disponíveis, né, para esse bate-papo. Só eu sei o que eu tive que fazer para conseguir, né, trazê-los remotamente aqui, mas de verdade é um prazer conhecer pessoas que eu gosto, né, pessoas que dividem uma grande preocupação, não só do cenário publicitário, mas em termos também de responsabilidade das marcas, né? Então, entrando aqui, só para fazer aquela introdução, como a gente tinha combinado. Eu não vou nem dividir a tela aqui, eu só vou falar alguns dados. Eu estou aqui com as marcas brasileiras mais valiosas de 2019, ranking da Interbrand, né, que é uma consultoria internacional, no caso aqui cobrindo o braço brasileiro. Então, das 10 principais marcas do país, a gente tem Itaú, Bradesco, Skol, Brahma, Banco do Brasil, Natura, Antártica, BR, Vivo e Renner. Essas são as 10 principais marcas do Brasil. Quando a gente pega as principais marcas globais, que seria o inicial, eu mudei aqui o slide, as principais marcas internacionais de 2009 pela própria Interbrand são Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes, McDonald's, Disney. Então, o que a gente percebe nesse ranking internacional? Uma forte presença das empresas de tecnologia, uma forte presença das empresas norte-americanas, e isso daí tem toda uma explicação estrutural que a gente nem vai discutir muito agora. Mas aí, pegando a Apple, que é a empresa líder do ranking de 2019. Eu entrei no site deles hoje para pegar informações sobre ações que eles fazem no Covid, né? Combate ao Covid. Então, tem a newsroom deles, com uma postagem de 13 de março. Iniciativas da Apple para Covid 2019. Né? Então, é uma informação que já está, assim, ultrapassada. Ao mesmo tempo, informação que seria um pouco mais recente, eles estão divulgando o novo Apple Watch, edição Orgulho, celebra mês do orgulho. Então, é uma ação direcionada no público LGBTQ+. Né? Então, um direcionamento de público, algum tipo de engajamento com uma causa social, uma abordagem também de interesse para aquele segmento de mercado. Ao mesmo tempo, na sequência, mais embaixo, eles aparecem com a Apple libera dados sobre circulação para apoiar esforços contra a Covid. Apple transmitirá o Worldwide Developers Conference virtual a partir de 22 de junho. E aí você tem uma pessoa negra, uma mulher e um homem, né? Então mostra a diversidade de público. No caso brasileiro, eu falei daquelas empresas, e a gente pega basicamente aqui
o Itaú. E aí, nesse caso, já vale a pena mostrar a janela do aplicativo. Vamos compartilhar. Então, aqui no caso do Itaú, eles têm um investimento de R$1 bilhão, né, nesse projeto Todos pela Saúde. Então, é interessante que é algo que gera visibilidade por um lado, mas é algo factível também, uma ação prática. Em paralelo, a gente tem a questão de destaque de marcas como Itaú, o próprio Itaú, Ambev e Magazine Luiza, que lideram um ranking de marcas solidárias na pandemia. O trecho que eu destaquei aqui é Itaú lembrado pela doação vultosa, Ambev pela distribuição de álcool em gel e Magazine Luiza por ações mais gerais e dispersas. E as ações do Magazine Luiza são bastante interessantes. Então, daqui, voltando para o bate-papo com os colegas, o que nós temos? Várias marcas que fazem ações, dessas variadas marcas que fazem ações, aquelas que se destacam geralmente estão liderando o ranking, né, de lembrança, de percepção de qualidade de marca, etc., enquanto algumas outras elas têm uma utilização oportunista de ações nesse período de pandemia. Se a gente pega a própria Ambev, quando eu estava patrocinando um cantor sertanejo, que me foge o nome agora, mas que ele estava bebendo muito, etc., e aquilo foi muito questionado pelos seguidores também da marca. Enfim, a gente tem coisas que dão certo, coisas que não dão muito certo, e aí o intuito é a gente bater um papo sobre isso. Quem quer começar, gente? Clóvis? Pode ser. Fábio, quer comentar um pouquinho antes as participações do Ari, ou posso começar? Não, só dizendo que o ranking da Interbrands é um ranking bastante conceituado, conhecido mundialmente, e já faz alguns anos que não tem muita alteração nesse ranking, não, né? As empresas de tecnologia aparecem sempre em primeiro lugar, seguidas por algumas grandes de consumo e depois entretenimento. Então, não tem muita variação, já faz alguns bons anos nesse ranking da Interbrands. Legal, Fábio. Eu acho que pegando um pouco o gancho do que o Fábio e do que o Ari falaram, é legal comparar, né, o segmento também da Interbrand entre o internacional e o nacional. A gente vê também que o nacional ali, né, é comandado por bancos e empresas de bebidas, né? Então, as maiores marcas também estão entre elas ali, como o Ari comentou, a Ambev, né? Então, eu acho, se não me engano, tem 3 marcas, né? Skol, Antártica e Brahma. Exato. E aí, isso fala muito, né, sobre o Brasil, assim, né? Bancos e cerveja, né? Eu acho que, puxando um pouquinho o que a Ari comenta ali sobre o grupo de estudos, né? Onde que está o dinheiro, né? Onde é que está o valor dessas marcas. E aí, é interessante esse gancho que o Ari fez sobre as mais valiosas serem também, de certa forma, as mais cobradas e as mais incentivadas a fazerem alguma coisa, né? Então, essa visibilidade também traz um caráter de o que eu estou fazendo para a sociedade. Eu acho que isso é interessante também. Eu preparei aqui uma apresentação meio rápida, assim, né? Mas que eu queria comentar esses pontos direcionados ao ativismo de marca. Então, só deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Janela do aplicativo. Aí. Dá para ver? Só deixa eu maximizar aqui. Está dando para ver? Tranquilo? Então, assim, a gente tem aqui a questão, né, super recente ali da Ben Jerry's, que fez um produto inteiramente desenvolvido, né, ao combate das ações políticas do Donald Trump. Isso aconteceu em 2018. Então, é algo que praticamente aí estabeleceu uma projeção do que a gente está vendo hoje, né, inclusive das questões antirracistas, né, dos movimentos antirracistas que a gente tem visto explodirem aí no mundo inteiro, né? Hoje já a gente vê casos da França, também Brasil nessa levada, além dos Estados Unidos.
Essa é uma ação que a Ben Jerry's fez e já tradicionalmente investe, né, em questões sociais ligadas à marca. Então, pensei em explorar um pouquinho o contexto, né, em que momento a gente está nessas questões da marca atrelada à causa, falar um pouquinho sobre gestão de marca e depois apresentar alguns exemplos. E aí seria interessante também ir compartilhando com os colegas, se tiver alguma inserção, né, tanto o Ari quanto o Fábio, fiquem à vontade para participar também no meio, interferir e tudo mais. Então, só explorando um pouquinho os dados para vocês. Então, a gente tem aqui uma crise na confiança, né? Basicamente isso, a gente tem uma crise na confiança dos governos. Se a gente pegar a pesquisa, a gente tem aqui os dados da pesquisa, né, todos embaixo aqui, então esse caso são os dados da Aeroman. A gente tem apenas 28% das pessoas confiam no governo para mudanças sociais, né? Essa pesquisa não foi feita este ano, essa é uma pesquisa de 2018, mas a gente já tinha um maior gap a maior diferença entre 8 países pesquisados na confiança que a gente tem no governo em solucionar problemas sociais, a confiança que a gente tem nas marcas nesse contexto. Então, 58%. A gente tem uma diferença de 30% no Brasil. É a maior diferença entre todos os países pesquisados. E 79% dos entrevistados, isso em todos os países que essa pesquisa foi feita, tem a preocupação, entendem que a preocupação social de uma empresa aumenta a confiança na marca. Tá? Então, é um motivo de maior confiança na marca. E aí, muitas marcas usam, né, a questão de assuntos ligados ao marketing societal, né, como não gosto desse termo, mas é assim que eles usaram, né, como uma jogada de marketing para promoverem seus produtos. Então, embora os consumidores confiem mais nas marcas do que no governo, ainda acham que elas estão sendo oportunistas. 56% ainda imagina esse contexto como um contexto de oportunismo mais ligado à relação comercial do que propriamente uma mudança efetiva na sociedade. E os dados aqui de baixo também mostram um pouco disso, né? O que faz o consumidor, né, querer mais um produto, ou, enfim, buscar uma recompra de produto, né? A experiência com o produto, depois a experiência, né, do consumidor no geral, nos serviços oferecidos, e depois o impacto social em terceiro lugar. Pode não parecer muito, né, mas para uma questão que não está diretamente atrelada ao produto ou serviço, é bastante coisa, né? 38% dessa questão sendo direcionada para a escolha do produto. E aqui, uma outra questão que eu achei interessante de trazer, que é 41% das marcas têm melhores ideias de resolver problemas do que os governos, ou seja, 41% das pessoas entrevistadas acham que as marcas resolvem melhor problemas do que o governo. 49% dos entrevistados acham que as marcas também podem fazer mais para resolverem problemas sociais, e 48% acham fácil, né, que as pessoas associem, né, esses problemas sociais às marcas, ou seja, elas acham que as empresas podem fazer com que os governos tomem alguma ação, ou seja, não fiquem só no discurso e façam uma ação efetiva. Isso está muito ligado à geração Z, né? Tem várias pesquisas que trazem essa mudança de comportamento da geração Z, por quererem, né, que as marcas sejam por querer que a marca seja mais participativa socialmente. E também esse contexto que eu trouxe aqui de outra pesquisa, esse é da Kantar, relacionado à Covid, né, que a gente tem visto aí agora, é a questão atrelada aos anúncios, né? Então, já trazendo aí a publicidade de causa. Então, 23% dos anúncios desse período da Covid abordaram questões sociais, né? Ou, nesse caso, especificamente a questão da Covid, que é muita coisa, né? Todos os anúncios veiculados na TV, né, nesse caso, 23% deles abordam de alguma maneira a Covid-19. 22% fazem das inserções publicitárias no período foram sobre a Covid. E aqui eu trouxe um dado que especifica quais são esses setores, né? Então, a gente tem setor farmacêutico, comércio,
administração pública, mas também o próprio segmento de mídia fazendo isso. E 88% dessas inserções vieram de empresas privadas, né? Ou seja, vieram de anunciantes privados e não do setor público. Bom, eu trago aqui um pouco também dessa diferenciação entre ativismo, né, a questão social e a causa, já argumentando, né, e aí eu queria ouvir um pouco assim, a ideia de vocês também, no sentido de que ativismo, né, a gente remete a uma mudança efetiva de uma situação social. Então, a defesa de algo que você realmente precisa, né, mudar, inclusive para a questão de sobrevivência, como é o caso que a gente tem visto explodir, né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, de ações antirracistas. Então, a gente, na minha percepção, o ativismo ele é muito mais associado à população, né, ao sujeito, do que uma marca. A marca, a empresa privada, ela sempre, né, o negócio central dela vai ser a geração de lucro, né? Então, a participação maior para o público de interesse, para os seus acionistas, enfim. Então, tem um fim que é o lucro. Então, assim, o fim dela não é a causa social, mas ela pode ajudar de alguma forma. Então, o termo ativismo, né, eu uso com bastante parcimônia quando a gente vai falar de empresa privada. E aí, essa questão social, né, que a gente tem a publicidade social, seria a publicidade falando desses temas, mas sem um apelo comercial, né, então, muito mais ligado a primeiro e terceiro setores. E aí, um termo recente que tem sido usado é a publicidade de causa, né? Então, como você concilia questões empresariais, né, questões comerciais, efetivamente, de lucro, com benefícios à causa. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né, do Think Eva, por exemplo, uma consultoria especializada em questões de gênero e suas intersecções. A Causa, uma agência especializada só em realizar ações de causa para marcas, né, inclusive trabalhando com algumas dessas que o Ari comentou. E aí a gente passa, né, de uma ruptura de que a marca é também essa questão do valor financeiro, né, que a Interbrand consegue ou tenta ali, né, validar para os seus acionistas, né, trabalhando com associações positivas, enfim, com todos os elementos do brand equity, mas também é atrelada a questões emocionais, a vínculos com seus consumidores, associações positivas que as causas podem auxiliar. E aí eu queria discutir um pouco com vocês também essa questão do ativismo, né, até onde o poder da marca vai antes da gente passar para os outros exemplos. Tá. Só uma coisa, Clóvis. Tem alguns momentos que está ficando meio metálico, então eu acabo tirando eu e o Fábio da tela. Estava deixando para você. Eu não sei se tem interferência, se é mandinga, etc. Mas só para justificar que a gente está aqui nos bastidores, tá? Beleza. O Fábio, na função dele, ele já está com dados mais recentes, então ele já pode comentar por aí, e aí emendando. Fábio, com você. Clóvis, eu gostei da apresentação. Eu acho que as definições de ativista social e... Nossa, perdi o terceiro agora. Ativista social... Ativista, né, a parte social e a causa. E causa, né? Isso. Causa. Eu acho que as definições são extremamente claras, concordo plenamente com elas. E o que eu tenho visto atualmente... a Elderman tem alguns dados atuais bem interessantes que falam, só para voltar um pouquinho na tua apresentação, que mostram para a gente que naquele termômetro de confiança da Elderman, que é bem bacana, mostra para a gente que a confiança maior dos cidadãos hoje, ela se encontra nos cientistas, em pessoas comuns, como eu, como você, e depois tem um terceiro colocado que também é dentro dessa configuração. Acho que são intelectuais ou pessoas que pensam o assunto. E aí, líderes como CEOs, políticos, religiosos, o nível de desconfiança é enorme em relação
a esses líderes, o que é bastante interessante para a gente perceber como que o discurso social como um todo, né, as narrativas da nossa sociedade como um todo, elas estão migrando de uma maneira, saindo da esfera do público, não público, desculpa, do governamental, do estadual, saindo da esfera do religioso, da esfera dos negócios e migrando com autoridade para a esfera do individual, né? Daquelas pessoas que podem falar com propriedades de determinados assuntos. Esse relatório da Edelman é de 2020 e ele traz esses dados bem interessantes. Já disponibilizei para você. Além disso, eu tenho visto muito, como você deu o exemplo do Thinkeva, eu tenho visto outras empresas também, outras marcas de consultorias, acho que mais de consultorias, que têm se proposto a se pensar como uma marca ativista. Então, acho que o Ben Jerry's, como você bem exemplificou, ele tem uma área super bem cuidada por um profissional brasileiro aqui no Brasil, sobre essa parte toda de engajamento e causas sociais. E eu acho que a Ben Jerry ela se configura um pouco como uma marca ativista, porque ela realmente assume determinadas causas e se posiciona em relação a essas causas, né? O que a sociedade tem exigido muito das marcas. Esse movimento que a gente viu agora do norte-americano, né? Infelizmente, aquele absurdo da morte de um cidadão negro norte-americano, a gente viu, nós temos visto várias expressões, pessoas, influencers, dizendo para as marcas, olha, está na hora de vocês se posicionarem. Né? Não dá mais para continuar fingindo que esses problemas não existem. Vocês precisam se posicionar. Então, acho que os exemplos que você trouxe são bem interessantes para a gente olhar esse movimento social que está acontecendo, essa pressão em cima das marcas, né? Isso é bem interessante. E só retomando um pouco o que o Ari falou, quando a gente pensa no ranking da Interbrands, a gente vê o quanto a gente parou de produzir conhecimento, né? A gente produz produto, a gente produz bebida, a gente produz lucro para banco, mas a gente não produz tecnologia, né? A gente não produz... Estou associando conhecimento à tecnologia, não que nas outras áreas isso também não... A gente exporta muita tecnologia bancária, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, a gente não produz conhecimento fora dessas áreas, né? Conhecimento tecnológico. A gente se tornou um país, de fato, das commodities. Eu estava procurando aqui, Fábio, enquanto você falava, estava procurando nesse material que você mandou, né? Que é o Edelman Trust Barometer. E, assim, tem muitas informações bem interessantes. Tem um outro que eu não vou conseguir localizar agora, mas era do Ibope Inteligência, o índice de confiança nas instituições públicas. Então, no caso, né, a gente desconsidera a questão da iniciativa privada, etc., mas o que me chamou muito a atenção era igrejas, exército, corpo de bombeiros, ainda tem um grande nível de aceitação, uma coisa que era 70%, 60% e pouco. E aí, quando você chega na seara da política, né, com partidos políticos, com o Congresso Nacional, presidente da República, etc., esse índice despenca mesmo, fica abaixo de 10%. Então, tem tudo a ver, assim, essa questão que a gente está debatendo aqui, que é uma percepção de que há uma liderança das empresas, por um lado, só que essa liderança das empresas, enquanto parece que ela é mais estratégica, ligada a conhecimento nos países do G7 ou a dominância dos Estados Unidos com Amazon, Facebook, Google, etc., que você tem investimento em pesquisa, desenvolvimento de produtos, tecnologias, etc., aqui a gente ainda está nas commodities, né? Originalmente era o pau-brasil, aí a gente foi para cana-de-açúcar, evoluímos bastante, chegamos no café, e agora a gente está na soja, no boi, né? Maravilha, ou seja, a gente está com uma perspectiva muito ruim, né? Qual a impressão de vocês, até fazendo essa relação com marcas?
Eu acho que é um pouco disso que o Flávio comentou, né? Você trouxe isso já no início. Essa questão da liderança, né, das marcas, ela não é assim uma questão, é onde a gente está conseguindo se segurar, né? Não é assim uma questão que a gente já tenha desenvolvido, enfim, elas têm trabalhado super bem, né, as manifestações de marca, e aí a gente entende um pouco que essas ações das marcas são super benéficas, né? Então, acho que os dados mostram um pouco isso. Apesar da gente considerar que as marcas são melhores do que os governos, a gente ainda tem uma desconfiança muito grande das marcas, né? A gente ainda tem uma desconfiança muito grande. Pegando, acho que o gancho que o Fábio falou ali, das lideranças, o que possibilita também essa questão das lideranças serem mais individuais, né, é a questão da mediatização, né, a possibilidade de voz também que os meios de comunicação deram às pessoas nesses últimos anos é muito forte. Então, assim, a gente sai daquela questão só dos, né, quem tem dinheiro consegue se comunicar e de uma forma profissional, e a gente vê que todo mundo está se comunicando de alguma forma, né, consegue ter uma visibilidade mínima que seja. Né, acho que o movimento do blackout agora, né, a gente vê muito isso, mas obviamente que não, né, o que está por trás de você postar um quadrado preto, né, o que efetivamente, né, a gente está fazendo, né, como professores negros estão discutindo isso, né, quantos amigos negros você tem, enfim. Então, acho que dar voz é um início, né, ter o reconhecimento é o início, e depois o que a gente faz com isso? Tem um ponto que eu acho que vale muito a pena destacar, Clóvis, porque a gente também tem o conceito de Slack ativismo, que é aquele ativismo preguiçoso que a gente faz pelo computador, etc. Mas, no contexto atual, ele deixa de ser preguiçoso para se tornar possível. Então, a única forma realmente consistente, coerente que a gente tem de fazer ações sociais é por meio da nossa utilização de redes, né, das nossas relações sociais digitais, já que o contato interpessoal está bastante restrito, exceto para aqueles que não acreditam nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que acham que é só uma gripezinha, não, resfriadinho, etc. Então, assim, é muito legal a gente perceber como aquilo que era tido como preguiça, que é você interagir só pelo computador, acaba ganhando um grande peso, uma grande repercussão nesse momento da sociedade. Eu estava vendo algumas cenas ontem, né, dos movimentos lá nos Estados Unidos. Tem uma cena muito bonita, simbólica, em termos semióticos, depois o Fábio até pode falar, já que é muito da praia dele. Aí aparecia um policial abraçado com um ativista, os dois ajoelhando, sabe? Tipo, alguma coisa como estamos todos irmanados aqui. Os dois sem máscara, Covid correndo solta por ali, né? Mas, assim, o impacto disso, assim, o simbolismo disso é uma coisa realmente muito interessante. Como também a questão das torcidas saindo, né, agora no domingo, para se manifestar pela democracia, etc. E aí como é que fica? A melhor forma da gente atuar agora é no digital. Democraticamente, né? Democraticamente pelo digital, democraticamente na rua, né, campeando o Covid por aí, enfim, é uma situação complicada, né? Mas, Fábio, em relação a essa imagem, eu não sei se você chegou a ver na televisão, um policial branco se abraçando com um ativista negro, os dois ajoelhando e, olha, estamos aqui do mesmo lado. Enquanto isso, Trump fala que são as esquerdas que estão patrocinando essa balbúrdia. Isso é uma frase quase que literal do Trump, presidente dos Estados Unidos. É bastante interessante. A gente pode fazer algumas análises dessa imagem usando a semiótica, né? Semiótica norte-americana, que eu trabalho, que é a semiótica persiana. E é uma imagem carregada, como a gente diria, de argumentos de fato, de interpretações, né? Interpretantes, na verdade, que são essas possíveis interpretações. Então, primeiro que a gente tem duas instâncias ali que, historicamente, são instâncias, uma criada para controle, que é a polícia, né? E a outra instância, que é o cidadão, que também é uma instância criada
é como deve ser controlado, como sendo controlado. Então, quando essas duas instâncias se unem num abraço, é como se essas barreiras ou esses limites, né, essas hierarquias estivessem se diluindo, onde você informa que não existe um mais importante, né? Que aquele que controla não é mais importante que aquele que é controlado. Eles só assumem papéis diferentes em determinados aspectos da própria vida. E se ajoelhar junto também é bastante interessante, né? É um ato extremamente religioso, né? O ajoelhar. É um ato de servidão. É de você, não só servidão, mas também de você, de certa forma, demonstrar respeito, né? O religioso, quando vai à Igreja Católica, ele, em alguns rituais, ele tende a se ajoelhar diante do altar, né? Ou quando entra na igreja, ou quando faz algum tipo de oração. E é bastante interessante porque isso significa, na verdade, uma submissão a um poder maior, uma submissão a um olhar maior, né? Então, ali a gente pode tentar entender esse ato simbólico desses dois como uma submissão a um direito maior, direito de existência, o direito de viver. Então, é bastante significativo essas imagens. E eu vi as imagens também. Aqui, mas, infelizmente, não consegui achar. Eu ilustrei aqui com Black Lives Matter, né? Que eu dei uma googada rápida. Mas essa, especificamente, que eu reproduzi, e que você está fazendo essa análise, infelizmente não. Mas essa coisa da coexistência é muito importante, Fábio. Isso é bem legal, essa percepção, né? Porque você tem o poder do Estado, de um lado, o aparato do Estado, um aparato repressor, se unindo, está reivindicando, e principalmente depois, né, do que deu início a toda essa onda quase que revolucionária, foi um assassinato em tempo real, filmado, e aquilo foi uma imagem bastante impactante, né? Mas, enfim, vamos lá. Alguma consideração final ou a gente avança? Oi? Alguma consideração em relação ao tema, ou então a gente avança? Não, eu só queria lembrar que essas cenas a gente vê quase todos os dias aqui no Brasil, né? É claro que a gente está falando de um país com poder econômico expressivo, comunicacional, de alto impacto. Mas a gente tem que lembrar que essas cenas ocorrem no Brasil cotidianamente. Então, acho que talvez essa sensibilização maior produzida por um país tão icônico, quem sabe nos ajude a nos sensibilizar também com as situações aqui dentro do nosso próprio país. E aí tem o caso do João Pedro, né, que é um dos mais recentes, e tem muito dessa cultura que a gente tem, né? Assim como nos Estados Unidos a gente teve 300 anos, pelo menos, de escravidão, houve uma naturalização, né, da violência contra os negros, e essa banalização ela é perpetuada, né? Então você não tem uma política realmente que integre essas pessoas, e a gente acaba tendo situações como a desse garoto que foi baleado, acho que tinham 70 e poucos tiros de fuzil dentro da casa dele, né? E aquela velha história, uma vida negra parece, assim, estatisticamente falando, acaba valendo menos do que uma vida branca. E isso se reflete também em termos de contaminação pelo Covid. Tem algumas projeções que são bastante nefastas, né? Enfim, Clóvis? Não, eu acho que é perfeitamente o que a gente tem discutido agora, né? Eu acho que colocando o que o Fábio falou lá no início, né, as marcas vão ser cobradas por isso também, né? Onde estão, né? Ok, estão falando da Covid, mas essa diferença, né, entre mortes, né, de negros e brancos é muito alta, né? E isso no Brasil, obviamente, vai explodir, né? Por uma diferença de classe econômica que a gente tem gigantesca, né? Então, a tendência é só ser pior, né, no Brasil. Então, assim, que bom que isso tem sido visibilizado, né? E eu acho que, pegando um gancho ali do que o Fábio falou também, os times de futebol, né, atuam muito nesse sentido. A gente vê os times de futebol discutirem várias pautas, e o racismo é uma delas, né? Nos jogos, enfim, homofobia é outra, machismo é outra pauta, né?
discutida pelos times de futebol. A gente viu recentemente a Copa do Mundo feminina, onde a gente discutiu o salário, né? Então, acho que ter esses ganchos midiáticos para a gente tirar, né, da invisibilidade, e a marca pode ajudar muito nisso, porque a marca tem um poder de fala muito grande, né? Quando uma marca fala, muita gente ouve, né? Quando um sujeito negro, né, da periferia fala, né, quando que ele é ouvido? Então, acho que esse é o potencial da marca. Obviamente que o ponto final da marca não é a causa em si, né? A marca sempre vai ter uma questão financeira por trás, mas por ser uma empresa privada com fins lucrativos. Mas ela pode ajudar muito a tirar, né, do limbo algumas causas. E é legal quando a gente associa com o futebol, porque a gente tem um mix de oportunismo e um mix de uso inteligente de oportunidades, né? Quem tem feito um trabalho muito bonito é o Bahia, que eles têm feito, assim, eles têm atuado muito no marketing de causa, né? Algumas causas variadas. E aí você também pega algumas questões que, para mim, são oportunistas. Quando você pega o trio de ferro de São Paulo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, que fala-se tanto da inclusão das mulheres no esporte, etc., só que o investimento desses clubes na parte de futebol feminino é irrisória. Você tem legislação que determina que tem que ter futebol feminino, etc., só assim eles começam a atuar de uma forma um pouco mais efetiva. Então, você percebe que, por um lado, tem uma preocupação com a construção de marca, quando você pensa em negociar direitos de transmissão, quando você pensa em fazer lançamento de camisas para vender, mas falta uma coisa ampla, falta uma coisa de longo prazo, que você consiga engajar também aqueles 50% da população, não que as mulheres estejam completamente de fora do futebol, mas na parte de disputas esportivas, elas são relegadas a um segundo, terceiro, quarto plano, que assim, é burro em termos de faturamento potencial, né? Quando você tem a questão de respeitar as comunidades LGBTQ, etc., etc., é tudo para inglês ver, porque você chega no campo, um monte de grito ofensivo, e se não for a FIFA intervir contra isso, contra o racismo, etc., os clubes parece que não fazem nada, eles pouco se movem, né? Mas, enfim, vamos pegar uma coisa mais leve, Clóvis. Você tem alguns exemplos legais aí, né? Tenho sim, Ari, mas é que futebol não adianta, né? Ainda está no estigma do brasileiro. Né, com a cerveja, tudo financiado por banco, pela Crefisa, e daí vai. Bem isso. Deixa eu compartilhar aqui de novo, então, com vocês. Só abrir aqui. Eu vou tirar eu e o Fábio para você compartilhar aí direitinho, tá? Tá bom, já vou tentar o vídeo. Passando um pouquinho sobre... Oi? Tá subindo. Pronto, agora vai. Vamos ver, a gente vai ficando aqui do lado. Se der algum tipo de ruído, daí eu tiro a gente, tá? Tá bom, fechou. Bom, então a gente discutiu essas questões, né, do ativismo, do social, da causa. A gente vê que isso tem explodido em termos de uma movimentação da comunicação, né, do ponto de vista empresarial, com agências já específicas, consultorias. E o Brasil tem uma tradição, né, que eu trouxe só 2 exemplos, mas a gente tem uma tradição em publicidade ligadas a demandas sociais grande, né? Então, se a gente for lembrar do primeiro Leão de Ouro no Festival de Criatividade de Cannes, a gente já tem essa questão, né, com o Washington Oliveto e o Petit, que é uma propaganda assinada, uma publicidade assinada pelo Conselho Nacional de Propaganda. E aí, falando na época, isso anos 70, né, falando do homem com mais de 40 anos, em que isso não se contratava, no anúncio de emprego estava lá, não aceitamos homens com mais de 40 anos. Né? E embaixo tem uma publicidade de causa do Banco Bamerindos, da época, né, já extinto, com a Irene Ravache, né, também dos anos 70, que é o segundo Leão de Ouro nosso, e aí falando do homem que tem um problema, né? O nome da publicidade se chama Homem Frustrado, mas falando que o marido dela tem um problema, é câmera parada, né? Quase nada ali de orçamento para publicidade de causa, e só a Irene Ravache falando, né, interpretando. E ligando o problema que ele tem sexual, né, desse homem com ele correr demais no trânsito.
Então, são questões dos anos 70, mas assim que já movimentavam a publicidade nessa época e são, né, e que garantiram a premiação, mas que também tiveram uma repercussão complicada, porque imagina nos anos 70, né, machismo, falando disso, então teve uma repercussão bem curiosa, né, o Washington Oliveto, ele cita um pouco dessas questões, né, nas falas dele sempre, mas só para a gente pegar um pouco dessa tradição. Aí eu trouxe também outros estudos relacionados, né, a questão de causa. Aqui a gente tem um exemplo que eu acho muito interessante, que pegou a ministra, né, da Damares. Então, falando de embalagem, que o chicletes é ligado a essa questão da liberdade, né, depois o Fábio pode, enfim, comentar um pouco mais da perspectiva semiótica, né, nesse sentido. Mas que a gente já trabalha com causa, né? Se a gente pegar o livro de marketing relacionado à causa da Edkins, ela cita lá desde o século XIX, né? Mais não, é que teu som estava ruim. Repete, por favor. Dessa última. Então, da Damares, né, que faz dessa questão da cor, né, para meninos e cor para meninas. A Trident usa essa questão, né, de uma forma a atrelar a liberdade, né, liberdade também dos chicletes. Eu falei que o Fábio podia comentar mais, né, semioticamente, depois a relação entre chicletes e liberdade, que eu acho que é interessante. E que a gente já tem essa publicidade de causa desde o século XIX, que é o direcionamento de parte do faturamento, né, de produtos para alguma ação relacionada a uma entidade relacionada à causa. Mais modernamente, a American Express, que queria renovar a Estátua da Liberdade. E aí a gente entra no ponto, o que é uma causa? Né? A Estátua da Liberdade é uma causa? Né? Racismo, comparado ao racismo? É possível comparar? Né? Então, eu entro aqui na questão que, provavelmente, as marcas têm que consultar uma comunidade de intérpretes antes de desenvolver as ações de causa. O que essa comunidade acha que é a causa? E não a marca pautar, porque a gente está pautando algo público pelo aspecto privado. Então, isso tem que surgir do aspecto público. Deixei vários outros autores que comentam isso. Aqui no Brasil, o Vander Kazak, né, que é de casa, aí já bate uma bola com a Ari, né? Sobre publicização entre a questão do público e privado, mas a gente tem outros autores, inclusive da semiótica, né, Fábio, que coloca essa questão do projeto de marca alinhado a um projeto de vida, né? Já que a marca está tão presente na vida dos consumidores, né, e enfim, no mundo, né, na questão capitalista também, como que a marca pode ser mais presente, mais alinhada ao projeto de vida? Acho que é um pouco disso para a gente comentar, eu acho, que antes de passar para os exemplos, Ari. Fábio, quer comentar? Bom, quando você falou do Trident, Clóvis, eu lembrei direto do jeans. Uhum. Então, de uma certa forma, parece que o chiclete ele sempre teve associado à juventude e rebeldia, né? Todos os filmes, o Tempos da Brilhantina, os personagens direto mascando chiclete. Em vários outros filmes a gente percebe isso, né? O quanto esse tipo de guloseima está associado a uma certa juventude transviada, né? E é bem interessante como a gente consegue fazer essas associações. Eu lembro de algumas campanhas acho que é o Westop, e como ela associava a marca dela, essa rebeldia, essa liberdade, né? Fazendo até uma sobreposição com o movimento de 68, enfim, mostrando ali os jovens quebrando o muro, saindo do muro. Então é interessante que também associa um produto, uma marca, a determinados conceitos de liberdade. E eu acho que tem tudo a ver com projetos de vida, né? Projetos de vida, até porque a gente vive uma sociedade em que a juventude e a juvenilização, ou se é que acho que dá para falar dessa forma, a juvenilização
ela faz parte do imaginário social. Não basta ter sucesso, você precisa estar jovem e continuar jovem. Então, não é à toa que o Brasil é um dos países do mundo com maior índice de cirurgia plástica, né? De tratamentos estéticos, tanto homens quanto mulheres, né? Não estou falando de um grupo específico. Isso impacta diretamente na relação que a gente estabelece com o próprio projeto de vida. Nosso projeto de vida é um projeto juvenil. Ele é um projeto que demanda essa permanência num estado de juventude. E o que se torna cada vez mais complicado, né? Porque nossa expectativa de vida ela é maior, mas viver mais não significa necessariamente viver mais jovem, né? A gente, na verdade, vai ter um tempo maior de maturidade, talvez uma extensão também. A gente já tem uma adolescência estendida, uma extensão um pouco mais do que a gente considera como jovem adulto, mas nosso tempo de maturidade vai ser muito grande. E a gente vive um projeto de sociedade, mais do que projetos de marca, que incentivam, que valorizam o argumento da juventude. E aí a gente está esquecendo uma fase importante da vida que vai se prolongar muito, que é essa fase da maturidade. Sim. Então, a gente tem produtos muito associados à juventude, então é o chiclete, o jeans, era o Walkman, esses aparelhos, esses gadgets. E aí, quando a gente pensa em maturidade, os produtos associados fralda geriátrica, né? Alguns cosméticos, mas os cosméticos sempre com o argumento de que você ficará mais jovem, e carros, mas assim, também normalmente são os carros mais clássicos. Quer dizer, as associações para esse projeto de vida que acontece na maturidade são terríveis, terríveis. Sim. Ou seja, é quase um paradoxo, né? Porque a gente tem o crescimento da faixa etária, né, aqui no país, a gente está num processo de envelhecimento, não só aqui, mas é uma tendência global, né? E tem essa questão da eterna juventude ser o principal apelo publicitário ainda, né? E você não tem um discurso que valorize os adultos ou os idosos, e quando você tem, é sempre buscando a jovialidade desses. Como se jovialidade, obrigado. Né, como se você ficar idoso fosse um grande problema, né? Você tem que ser, para você ser descolado, você tem que ser um idoso jovem, um idoso que masque chiclete e haja corega, né? Com maldade. E aí, duas coisas, né, Ari e Fábio? Acho que primeiro ligar a questão da juventude sempre é uma alegria, né? Então, jovem sempre é alegre. Não é o que a gente tem visto, né? As próprias manifestações aí mostram isso. A maior parte dos manifestantes são jovens e estão procurando alguma mudança, porque a alegria não está lá, né? O projeto de vida não está dando conta, né? Não está sendo realizado. E a segunda coisa é essa que o Ari tocou, que é quando a marca ou a publicidade reconhece o idoso ou reconhece o jovem, é só quando o idoso e o jovem entram naquele imaginário que eles constroem. Então, tem um autor que eu gosto muito, né, que é o Aloysio, que, enfim, apresentou também lá na PUC São Paulo, né, na área de psicologia. Ele fala de reconhecimento perverso. Então, né, ligado à questão do CIAMPA também, né, de metamorfose, da identidade como metamorfose, como que a gente consegue reconhecer o outro, mas não só da forma que eu quero que ele seja, e sim como ele é, né, efetivamente. Então, parece que a marca só tem reconhecido quando se encaixa naquele imaginário que ela constrói, né? E não nas diferentes formas de ser idoso, enfim. Isso é legal. Desculpa, só para pegar o gancho, porque estatisticamente o desemprego ele é muito maior entre os mais jovens e, assim, ou seja, eles não têm muito poder de consumo. Ao mesmo tempo, os mais velhos, eles têm uma renda geralmente garantida, pode ser baixa, da aposentadoria, etc., mas eles têm uma renda garantida e, às vezes, é o sustentáculo da família. Então, ou bem ou mal, eles têm o poder de decisão do consumo. Os jovens, eles são influenciadores, né? Só para a gente, então, dar uma adiantada, a gente temos 10 minutos, daqui a pouco o Clóvis tem que
sair para seu local de trabalho, ainda bem que é online, né? Dá para ficar até os 45,5 do segundo tempo. Não tem trânsito. Vamos lá, eu só quero retomar um pouquinho, assim, aquilo que a gente já conversou, questão de ativismo e responsabilidade, né, em relação às marcas, tem esse movimento do Sleeping Giants, né? Então, essa iniciativa fez com que a história da mídia programática começasse a finalmente ser pensada e ou repensada pelas empresas, porque não basta você estimular a visibilidade, você tem que saber onde aquilo está sendo visível, né? Porque senão você vai ter um grande problema de estar associando a tua marca com marcas que não são muito produtivas. Aí, aqui a gente tem uma ação do Sleeping Giants, que assim, é muito divertido, porque é uma coisa objetiva. Eles mandam a informação Twitter da empresa, olha, você está patrocinando esse site. Esse site é disseminador de fake news. Você sabia disso, empresa? Não sabia, vou retirar. Só que daí quando a empresa é o Banco do Brasil, como vocês podem verificar aqui, né? Aí chega o 02, filho do presidente, e dá quase um canetaço acionando o 01 do Mourão, né? Que virou diretor de marketing, alguma coisa do Banco do Brasil. Então a gente tem muito nepotismo no governo, mas enfim. Aí o dinheiro, assim, a verba publicitária que tinha sido cortada já voltou ativa. E aí a gente também tem que discutir um pouco desses grupos de pressão, dessas corporações que estavam lá no começo, né? Então a gente tem... E é uma coisa bastante coerente, correta e também ética. Você fazer pressão, você defender seus interesses. O problema é a discrepância que tem entre o poder das empresas. Então a gente tem o grupo, esse Brasil 200, Riachuelo, Avan, Polishop, Centauro, Smart Fit, etc., elas têm um forte poder de pressão, só que, ao mesmo tempo, esse engajamento dessas empresas que apoiaram o Jair Bolsonaro, e o problema não é apoiar o Jair Bolsonaro, o problema é a questão de atuar à margem da legalidade que está sendo discutido na CPI. Mas aí você tem a reação dos consumidores, né, que é a história da gente, enquanto consumidor, poder ser ativo, no sentido de, opa, essa marca, então, no caso, Smart Fit aqui, do Edgar Corona. E o problema não é a marca Smart Fit, o problema é o gestor da marca Edgar Corona, que acaba sendo associado à marca, então parece que a marca está apoiando aquilo que não deve, está apoiando as fake news. Aí vai lá a gente que estava matriculado e quer cortar a matrícula, e aí a coisa vai reverberando, né? Mas, retomando, a gente tem muito dessa questão do posicionamento das marcas tentando se associar, se vincular a posturas progressistas ou conservadoras, mas toda ação tem uma reação, né? Então, para a gente já poder liberar o Clóvis daqui a pouquinho, eu encerro com o Fábio na sequência. Suas considerações finais, meu caro Clóvis. Não, eu acho que é isso. Obrigado, Ari, né? Desculpa sair correndo assim, né? Dá uma de... Vai passar pelo menos, fio, né? Oi? Vai passar pelo fio, vai entrar no molden e se materializar lá na Uninta. Isso aí. Bom, mas então, assim, eu acho que reforçar a questão, né, pegando o gancho teu, de uma comunidade de intérpretes, né? Enfim, para quem que a gente está fazendo isso, né? Quem que vai definir o que é uma causa, né? Quem que vai definir se as ações da marca, né, vão até onde, né? Então, acho que isso que você colocou é muito válido, né? O consumidor tem, sim, um poder, né? Claro que não pode ser poliana da gente imaginar, o consumidor sozinho vai lá e vai conseguir, né, transformar tudo, mas a gente tem um poder, sim, né? E seguir o rastro do dinheiro, né? Então, só para fechar, eu deixei um pouco aqui, eu não vou apresentar os exemplos, mas um dos que eu tinha trazido era o exemplo da Vale, né? A Vale pegou a questão do coronavírus e simplesmente se apropriou falando, olha, a gente é uma empresa humana. Oi? A Vale, cara. Né? Duas quedas de barragem. Eles são bem humanos, né? Eles ceifaram muitas vidas humanas de uma forma bastante desumana, né? Vamos combinar. Então, pelo amor de Deus, né? E entrando um pouco no tema, né, que a gente estava comentando, outra questão, as 4 telefônicas, né? Fazendo propaganda, fazendo publicidade juntas, né? Falando, fique em casa. Mas será que isso é o melhor que uma empresa telefônica tem a fazer nesse momento, gente?
Será que não pode, né, trabalhar com acesso à internet, com, enfim, a parte educacional junto? Então, a gente vê algumas coisas complicadas. E já a Pfizer, né, por exemplo, falando a ciência, né, importa. Então, falando, né, sobre a ciência, obviamente, que é o negócio central dela. Então, assim, o que me choca mais é a questão da Vale. Eu deixei vários outros exemplos, mas só para fechar, eu queria mostrar um slide só, que seria o fechamento de tudo isso que eu acho que a gente conversou aqui, né, para também dar uma luz no fim do túnel aí da marca, né? Tomara que não seja alguma coisa da Vale aparecendo, né? Aqui, os titulatura, tem, né? A BV Financeira também, será que abrace uma causa, né? Que o Banco BV fala, né? Mas o que o banco efetivamente está fazendo com os juros, né, nesse momento de desemprego? Então, aqui o outro exemplo que eu citei, mas voltando aqui, né, deixar meio que um roteiro, assim, né, pensar num roteiro da publicidade de causa, né? Então, primeiro, definir qual a causa, considerada pela comunidade de intérpretes, né? Que façam conta do espírito do tempo, do zeitgeist, né? Que tem a ver com os sujeitos que ela trabalha, o tempo e com o lugar. O que ela está fazendo já dentro de casa, né? Não adianta nada você propor uma causa e enquanto sua empresa continua, né? Por exemplo, propor uma pauta de diversidade enquanto a empresa não é nada diversa. Como o negócio central da empresa pode ajudar, e se não pode, outros negócios podem ajudar mais do que o negócio central da empresa, né? Será que distribuir chocolate é o melhor que a gente tem a fazer na Covid-19? Como se fosse assim, a Ambev, né, distribuiria cerveja, não álcool, né? Como manifestar a causa na ecologia publicitária, não só, né, na publicidade tradicional, mas em eventos, em outras manifestações de marca que extrapolam a publicidade tradicional. E depois, que eu acho que é sensato pensar nisso, né, como mensurar resultados. O resultado vai ser só brand equity, vai ser só associação positiva da marca. É importante, claro, mas e aí, os resultados, né, sociais, já que você está falando de publicidade de causa? Então, acho que é isso, assim, um resumão do que a gente falou aqui. Antes de você sair pegando o gancho, tem observações do nosso querido professor Hertz Wendel. Esse grupo de hackers, Anonymous, vocês veem que poderá ter alguma influência a reação das marcas? E parece que o corona virou um tema como a Copa para as campanhas. E a Carol Feitosa falando que adorou as falas daí da gente. Então vamos lá, quer comentar rapidinho antes de você poder dar o seu vazar, Clóvis? Pode ser, eu acho que sim, é uma possibilidade, é o que a gente falou um pouco antes, né? A reação, qual que são os usos e apropriações que o consumidor faz das marcas, né? Uma coisa é o projeto de marca, outra coisa é como que os usos e as apropriações dão outro significado à marca, né? Então, já que a caixa preta não é aberta, a gente tenta comer pelas beiradas, né? Eu acho que são ações válidas, né? Muita gente critica, por exemplo, a manifestação, mas tem muita violência e tal. Eu acho que a gente não pode, né, tirar todo o sentido de uma ação, né, por um resquício dela. Então, acho que isso também acontece quando a gente trabalha com grupos que tentam enfrentar o poder da marca, né? No início, talvez isso seja um pouco mais complicado, feito de uma maneira um pouco nebulosa, mas é o caminho possível, né? Eu acho que você colocou um pouco isso, né? O caminho possível da manifestação, o caminho possível do ativismo, por enquanto, é esse. Eu acho que são as forças dormentes, né? Que a gente ativa aí, que antes eram isoladas e agora tem um pouco de força. Forças dormentes, um patrocínio de colchões curitibanos, não é, querido Clóvis? Melhor. Muito obrigado pela tua colaboração. Corre lá para os teus alunos, então. E eu passo aqui para o Fábio, a gente vai continuando, a gente já está à guisa de encerramento também. Vai lá, Fábio. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ari. Imagina. Valeu, Tchau, Clóvis. Cuide-se, boa aula. Valeu. Vai lá, Fábio, por favor. Considerações? Bom, Ari, acho que a gente comentou várias coisas relevantes. O Hertz comentou aí do corona como
grande tema, e a sociedade é pautada por grandes temas mesmo, a gente sabe disso, né? Eu acho que a gente teve até uma visibilidade, foi-se dada uma visibilidade excessiva ao coronavírus. A gente percebeu que muitos noticiários, muitos telejornais conseguiram manter sua audiência ou recuperar a audiência visando uma sensacionalização do coronavírus. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente precisa ser informado, eu acho que de uma certa forma nós fomos informados excessivamente. E aí entra também as marcas, né? Só que num momento como esse, se a marca não se posiciona nessa corrente, ela também acaba sendo vista de uma maneira negativa pela sociedade, né? Parece que está vivendo uma realidade que não existe. Parece que a marca, como o Clóvis bem citou, está aí se fazendo de poliana, né? Continuando vendendo, querendo vender, enquanto a sociedade passa por uma crise tremenda. Então, tem os dois lados da questão, que eu acho que é sempre o bom senso e dosar. Como que a gente pode dosar uma estratégia de marca num momento de crise, né? E coerência é tudo nesse momento. Então, quando o Clóvis comentou sobre será que essa ação de chocolate, vender chocolate, distribuir chocolate é o mais adequado? Então, a coerência nesse sentido é tudo. Não só coerência em relação ao contexto que está acontecendo, mas coerência em relação à própria essência da marca, né? O que ela se propõe a fazer, qual é o propósito dela em relação ao mundo, o lugar onde ela vive, o lugar onde ela habita. Então, acho que essa coerência é importante. E o Clóvis comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é esse reconhecimento perverso. De fato, a gente vive uma sociedade com uma construção narrativa marcária que é baseada nesse reconhecimento perverso. Quer dizer, eu faço com que o outro se submeta ao meu desejo sem querer se submeter, né? Essa é a ideia do perverso, de fato, né? O outro, para mim, é um instrumento, é um lugar do meu prazer, não é um lugar de existência do outro, não é um lugar de subjetividade do outro. Então, a gente, de fato, tem uma sociedade perversa, isso é fato. É uma sociedade perversa e as marcas tendem a ser perversas nesse sentido de imputar ao outro ou fazer com que o outro se dobre à narrativa da marca. Por outro lado, é claro, a gente tem que lembrar que o cidadão não é ingênuo, que o consumidor não é ingênuo, né? O consumidor tem acesso a informações e ele vai lá e detona a marca. Então, a gente tem que, novamente, ter um bom senso e um equilíbrio para entender essas dinâmicas da sociedade. Mas, fatalmente, a gente caminha para uma nova etapa dessas narrativas e estratégias de narrativas de marca. Qual é essa etapa? A minha hipótese é que é uma etapa assim. A gente vai ver, a partir de agora, marcas que farão parte de suas estratégias o impacto social positivo. Não só mais naquele sentido que o Clóvis demonstrou, das causas, quais são as minhas causas, mas no sentido de qual o impacto efetivo que eu estou causando. Impacto na comunidade, impacto na localidade, o impacto na cidade. Então, qual é o impacto social efetivo que eu, como marca, estou causando? Eu acho que a gente vai ver algumas mudanças das narrativas e das estratégias seguindo por esse viés, porque a sociedade está pressionando para isso. Então, Fábio, tem umas coisas que são bem assim legais, já tentando fazer uma amarração, porque enquanto você estava comentando, primeiro tem aquele conceito de mid-storm, né, que você tem a explosão, todo mundo só tratando de Covid, e há um viés realmente sensacionalista, por um lado, há muita não informação, não é nem que seja desinformação, mas é muita informação inútil que acaba sendo mais ruído do que algo relevante, né? Mas, enfim, entra naquele fluxo todo e isso acaba não sendo muito produtivo, né? Enfim. Mas aí tem a questão também da aderência à própria marca, à essência da marca.
Enquanto você estava falando agora das tuas expectativas, das hipóteses que você defende, a minha percepção vai muito ao encontro disso, né? Porque a tendência, no meu entender, marcas mais transparentes, assim, a transparência plena, ela é impossível, né? Mas ela é desejável. Ao mesmo tempo que você tem essa questão de transparência, você tem a questão da humanização das marcas, então elas também podem errar, a marca não é perfeita. E assim, muitas vezes ela vai ser considerada por um erro e uma volta, um pedido de desculpas, alguma coisa assim que remete um pouquinho à transparência de novo. Mas aí tem dois aspectos que para mim são fundamentais que você estava colocando, que eu lembrei daquele velho clássico da família Doriana, né, que daí você pega a família feliz de manhã, pai, mãe, casal de filhos, todos loirinhos, bem branquinhos, afinal de contas a propaganda é no Brasil, né? Embora o casting seja sueco quase, mas aí você tem aquilo que ficou para trás, assim, a publicidade hoje, legal, ela não é mais assim. Mas o que me parece, pela tua perspectiva, vai ter uma valorização cada vez maior de governança, do tal da accountability, né, que é mostrar a relevância não só simbólica, conceitual, mas prática das marcas para melhorar a qualidade de vida do consumidor, mas talvez da sociedade, do planeta. Você sabe que a esperança é a última que morre, espero que a gente persevere por muito tempo ainda e que as marcas realmente elas tenham uma postura cada vez mais ética e socialmente responsável. Alguma palavra final, meu querido Fábio Caim? Falou tudo, Ari. Relevância, eu acho que vai ser a grande chave para o momento e entender qual é essa relevância para o consumidor, para o cidadão. E eu tô falando atualmente mais cidadão que consumidor. Que eu acho que é essa relevância social que vai, de fato, virar um divisor de águas. E aí o momento que a gente vive é complicado, né? Porque o eleitor é tratado como consumidor eleitoral, o consumidor agora está se virando cidadão, a publicidade virou propaganda, a propaganda virou publicidade, enfim. O mundo está de ponta cabeça, mas ninguém reparou. Vamos publicizar. Vamos. Fábio, muito obrigado por você ter compartilhado aqui essa uma horinha com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Sucesso, mantenha-se saudável. Gente, muito obrigado. Então, só queria dizer que a Carol Feitosa é minha aluna, tá? Olha, muito bem, Carol. Prestigiando o Fábio, sofrendo na mão dele, né? Esse garoto continua malvado, suponho. Com certeza. Fábio, grande abraço. Gente, muito obrigado. Olá, obrigado. Semana que vem a programação do Web aqui é com Faxina e eu volto daqui a 2 semanas. Abraço. Tchau para todos. Tchau, Fábio.